A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos em Cristo Jesus e meus amigos. Graças a Deus por tudo, graças a Deus pelas lutas, pelas tribulações, pelas tristezas, pelas angústias, pelas dores, por tudo, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Creio que devemos dar graças a Deus com entendimento. Pode parecer loucura aos olhos de alguns, dar graças a Deus pelas tribulações, pelas angústias, pelas tristezas, pelas dores, Mas se nós tiver entendimento, compreensão, nós não vamos escandalizar, Porque vai haver compreensão. E a falta de compreensão, uma das consequências da falta de compreensão é escandalizar, ficar chocado, se assustar, Então, graças a Deus por tudo. Por exemplo, uma tristeza maravilhosa, porque as coisas de Deus são loucuras, para os que perecem, A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens, E as coisas de Deus são loucuras aos olhos daqueles que perecem, daqueles que sem Deus e sem salvação, Então, e nós crentes em Cristo Jesus devemos estar preparados para isso, E tem coisas que nós testemunhamos e há pessoas que se escandalizam. Então, voltando ao assunto, há uma tristeza, que ela é uma graça de Deus, ela é graciosa, E nós não somos dignos dela, que é a tristeza proveniente de Deus, em nós. Tristeza essa que nos leva ao arrependimento. E sem essa tristeza, ninguém se arrepende, Então, graças a Deus por tudo. E a tristeza segundo o mundo, não dessa que estou falando, mas a tristeza proveniente de Deus, operada por Deus em nós. Embora que a tristeza segundo o mundo opera a morte, ela também, num certo sentido, ela é necessária, que sirva não de exemplo a ser seguido, de exemplo a não ser seguido, Porque os exemplos, ele tem dois sentidos: exemplos a ser seguido e exemplos a não serem seguidos, Chamam de lições, mas também as lições, ela tem dois lados, Lições para nos dar compreensão daquilo que devemos fazer, e daquilo que não devemos fazer, E há certas coisas pequenas, que nós devemos ser zelosos, cuidadosos em obter compreensão, para a gente não cair no erro, Porque há certas coisas pequenas que são enganosas. Elas são belas emocionalmente, mas é engano e induz ao erro, Podemos dizer verdades distorcidas, E por aí vai, Uma coisa que estou vendo aqui que às vezes alegra o meu coração, versículo bíblico: Deus nos consola dentro de todas as nossas dificuldades, em todas nos dificuldades, na Bíblia. Deus nos consola dentro de todas nossas dificuldades. Bom, graças a Deus. Olha para vocês verem que maravilha. Para mim é maravilha, Estou meio atribulado, Irmãos amados, então, estava lá em casa, meio desanimado, que eu já caminhei, eu fui a Lausanne a pé hoje, 45 minutos, passo acelerado, tive que ir lá. Então voltei, e agora são 10 para as 9, ainda está claro, Então vai dar 21 horas, e está claro. Então jantei, e comecei a sentir uma certa inquietação no meu espírito, E levantei, falei, vou caminhar, caminhada. Parte da caminhada eu não gravo, Então, outra parte, e essa parte eu gravo. Mas bom, então, amados irmãos, uma das coisas que eu estava pensando agora há pouco é aquela pergunta, logo depois de um bom dia, nos pergunta se está tudo bem, Quando temos paz com Deus, podemos crer sim que estamos bem, Estamos bem, porque não há nada mais maravilhoso, do que ter paz com Deus. Não ter paz com Deus significa ser inimigo de Deus, e de Cristo, E se vivemos na reconciliação com Deus por meio de Cristo Jesus, então quer dizer que nós temos paz com Deus, somos amigos de Deus, Não na profundidade com que Abraão foi amigo de Deus, mas ainda que numa profundidade rasa, significa que somos amigos de Deus, se é que temos paz com Deus, Então, levantei, falei assim, eu vou caminhar. Faz algum tempo, já um tempo, que estou sentindo um aperto no meu coração, um aperto que eu nunca senti, e um aperto quase que contínuo. E muitos de nós, nem todos, muitos de nós crer
que o Senhor Deus fala diretamente ao nosso coração. E nós, filhos de Deus, se somos filhos de Deus, e se conhecemos o Senhor Deus nosso Pai, então nós conhecemos, talvez nem todos, mas alguns do caráter do nosso Pai, né? Porque caráter é um conjunto que forma uma personalidade. Por vezes nós expressamos mal e de forma errônea, né? Fulano é de mau caráter, fulano tem um caráter assim, né? Sendo que não é só um caráter, é um conjunto, né, que forma uma personalidade. Por exemplo, o corpo é né? Mas ele é formado por um conjunto de membros, né? Aí nós podemos equiparar cada membro com um caráter. O pé é um caráter, a perna é um caráter, a mão é um caráter, o braço é um caráter e por aí vai. Então é um conjunto de caráter que forma a nossa personalidade. E não é diferente, o nosso Deus, ele é uma pessoa, ele tem uma personalidade, né, que é formada por um conjunto de atributos, de caráteres, de qualidades. E esses atributos, qualidades e caráter de Deus, nosso Pai, são absolutos, perfeitos. São tão perfeitos que a nossa mente não alcança essa perfeição, né? E nós, que a nossa imagem foi feita à semelhança de Deus, então nós somos formados, nossa personalidade é formada também por um conjunto de caráter. Sosa bonita. Então, mas só que os nossos caráteres, eles são deformados, né? Eles necessitam de ser moldados, um por um, né? Tem aqueles caráteres, os atributos ou qualidades que são mais inclinados do que outros, o mal, né? Então são necessários ser trabalhados, ser moldados, né? Para que nós venhamos parecer mais e mais com Cristo e com Deus, o nosso Pai Celestial, né? E dói, é desagradável, não é agradável, humanamente falando, não é agradável, né? Dói, causa desconforto, né? Quando o Senhor Deus, Pai nosso que estais nos céus, que corrige e açoita todo aquele a quem Ele ama, né? Quando Ele nos corrige, é para que venhamos ser mais e mais filhos disciplinados, parecidos com Ele, né? Então, graças a Deus por tudo, pelo trabalhar de Deus na nossa vida, né? Então, se nós tivermos compreensão, conhecer o nosso Pai Celestial, se nós cremos que Ele está trabalhando em nós, nos moldando, a Ele nós vamos dar graças e glórias, né? Porque é sinal da misericórdia e do seu amor para conosco. Porque o Senhor Deus e Pai nosso que estais nos céus, Ele só corrige e açoita ou castiga somente aqueles a quem Ele ama, somente aqueles quem Ele tem por filho seu, né? Como diz o escritor aos Hebreus, se estáis sem correção para a disciplina, então não sois filhos, sois bastardos, né? Então graças a Deus por tudo, né, que o Senhor tem nos feito e nos permitido, né? É para o nosso próprio bem. E o Senhor Deus, Pai nosso que estais nos céus, nós cremos que dele é o reino, o domínio, o poder, né? Ele está no domínio de todas as coisas. Então, nós devemos crer e cremos, vamos dizer assim, que nem mesmo um só fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que o Senhor Deus não saiba e não permita. Então, se assim nós cremos, então a minúscula situação desconfortável, dolorosa, triste, angustiante, nós devemos crer que é do conhecimento e da permissão do Senhor Deus para o nosso próprio bem. Então, voltando ao assunto, eu dou graças a Deus pelo aperto que eu estou sentindo no meu coração. Esse aperto, se eu for traduzir ele, eu diria da seguinte maneira, que eu necessito urgente, voltar ao primeiro amor, né? Voltar ao primeiro amor, aproximar-se mais de Deus, consagrar-se mais, ou consagrar, né? Porque se eu falar que consagrar-se mais, quer dizer me separar, consagrar e separar, né? No jejum, separar-se, né? Abster da alimentação, dedicar a leitura, a oração, a meditação das escrituras e a oração. Então, nem que seja 2, 3, 4, 5 horas, meio-dia, um dia, né? Nós devemos nos consagrar, nos separar, com o propósito de quê? De que o Senhor Deus, que é santo e santificador, nos santifique, né? Quando as escrituras, nós encontramos a escritura nos dizendo, sede santo, né? Sede santos, como é santo o vosso Pai, né? Nós devemos entender que para ser santo, né, exige da nossa parte um gesto de fé. E este gesto de fé é a consagração, né? Então, sem consagração não há santificação. É triste e lamentável nos dias de hoje, né? Depende da cidade, da igreja, da localidade,
Como eu digo isso com base nas 7 cartas enviadas às 7 igrejas na Ásia. Uma era a Ásia, né? Um era o corpo, a Ásia, né? E ali havia um conjunto de variedades e de diversidades. E o Senhor Deus, que sonda e conhece os corações, que somente Ele sonda e conhece os corações, e Ele enviou uma carta a cada uma, para cada uma das 7 igrejas, né? E ali também nas cartas não diz que as igrejas eram dele, a minha igreja, né? Eu entendo que é algo, não vou entrar em detalhe porque isso é questão de fé, né? Então, voltando ao assunto, então o Senhor enviou um Senhor que é absolutamente Senhor dos senhores, que é absolutamente respeitador. Ele enviou a carta, as 7 cartas, não às igrejas, diretamente às igrejas, mas sim aos pastores de cada uma das igrejas, aos anjos de cada uma da igreja. Ao anjo que está, né, da igreja em Éfeso, escreve, né? Então foi destinada ao anjo da igreja, ao responsável, ao pastor. E isso denota claramente que o Senhor Jesus, o Senhor da igreja, né, Ele é absolutamente respeitador e ordeiro. Ele não é igual muitos de nós, né, que passa o carro, a carroça na frente dos bois, né? Graças a Deus por tudo. Então, amados irmãos, e nós entendemos ali que cada caso é um caso, cada igreja, cada pastor é um pastor. Comportamentos diferentes, tratamentos e exigências diferentes, segundo o comportamento de cada um, né? Então, o Senhor falou através de cartas, né? E deixou a recomendação: quem tem espírito para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Ali, essa palavra, né, é para os membros, para os crentes, né? Então a carta era para o pastor, para o anjo da igreja, e houve uma recomendação nas cartas que é para as igrejas, os membros. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, voltando ao assunto, se nós conhecemos a Deus, o nosso Pai, nós vamos crer e entender que o Senhor Deus e Pai nosso, o seu prazer é falar diretamente com seus filhos, né? E o Senhor Deus, Ele fala indiretamente e fala diretamente, né? Mas o seu prazer é falar diretamente, né? Que os filhos sentem à mesa, né, e coma, e ali ouve a sua voz e também fale com Ele, comunhão, né? Então, e nós cremos pelas Escrituras que o Pai, nosso Pai, Ele só fala com aqueles que é filho dele, né? Diretamente. Bom, depois eu corto isso, não pode dar mal entendido. Mas voltando ao assunto, então o Senhor, Ele fala de diversas maneiras, Ele falou e fala de diversas maneiras, falou diretamente e indiretamente. Com Moisés Ele falou cara a cara, face a face, diretamente, né? Com profetas, né, sacerdotes, mas com outros Ele falou indiretamente, né? Indiretamente. E isso tem um grande significado. Então, voltando ao assunto, né? Graças a Deus por esse aperto que eu estou sentindo no meu coração. Estou com o coração apertado, né? E esse aperto me dá a clara ideia de que, né, é urgente que eu lembre aonde que eu errei, que eu caí, né? E que eu volte ao primeiro amor, né? Porque muitas das vezes nós sorrimos, nos alegramos, estamos presentes em todos os cultos, cooperamos, pregamos, profetizamos, expulsamos demônios, mas não quer dizer que nós estamos em paz com Deus, em comunhão com Deus, né? Não quer dizer. Então, graças a Deus por tudo, né? Graças a Deus por este aperto que estou sentindo no meu coração, né? E graças a Deus, graças a Deus. Bom, voltando ao assunto, a conversa. Agora eu vou para casa, retorno para casa. Eu lembrei de uma coisa, já tem vindo no meu coração já várias vezes. Eu quero compartilhar aqui nesse vídeo. Em 2016, me aconteceu uma situação um tanto não, muito complicada mesmo. Tinha uma pessoa designada, né, pela organização para me auxiliar na questão de coisas pessoais. E aí, entendi claramente, com a permissão do Senhor Deus, lógico, claro, né, que essa pessoa, né, que era para me auxiliar, tratar das minhas coisas, essa pessoa foi tomada por Satanás, né, e me seduziu e me convenceu a assinar uma procuração, dando direito a acesso a todas as informações a meu respeito. Então, eu peguei e acabei assinando aquela procuração.
no meu parecer, eu não via mal nenhum. É um perigo a gente não... Vou falarmos no outro vídeo, nessa era que nós estamos vendo, esses dias, que nós não estamos vendo mal nenhum em nada. Não vejo mal nisso, não vejo problema nisso e naquilo outro, e aí por aí vai. Não vejo mal nenhum comer isso, beber isso, fazer isso, usar isso, Mas bom, voltando ao assunto. Então eu não vi mal nenhum, Não vi mal nenhum em assinar aquela procuração. Assinei, Dias depois que eu assinei, então eu fui informado que essa pessoa... teve acesso a certas informações da minha vida pessoal, Foi lá e apresentou a procuração e pediu todas as informações. E foi lhe dado, Porque tinha a procuração assinada por mim. Mas o propósito daquelas informações era maligno. O propósito era para mim arruinar com a minha vida, Não era esse cara, esse homem. Era Satanás através dele, Era Satanás através dele. E o propósito, irmãos, era terrível. Então foi enviado um processo para o tribunal, Um pedido, pedindo à justiça para que autorizasse uma determinada coisa, Então eu fui receber a intimação, Conversei com meu conselheiro, com outro conselheiro, Mas não havia nada mais a fazer. Então, mas eu havia entendido que Satanás estava por detrás de tudo aquilo, e que o Senhor estava permitindo, e era para o meu próprio bem, Então, quando estava chegando o dia de eu comparecer ao tribunal, a audiência lá no tribunal, o meu coração foi se entristecendo cada vez mais. Quanto mais aproximava o dia, mais angustiado e triste eu ficava, E meu coração foi se apertando, o medo foi tomando conta de mim, do meu coração, dominando o meu coração. Eu comecei a sentir pavor, até que chegou o dia. Eu não tinha forças para orar, Não tinha força nenhuma para orar. Eu estava em grande aperto. Então, quando chegou o dia, veio no meu coração de ir a pé para o tribunal. Da minha casa ao tribunal é 30 minutos a pé, mais ou menos. 20 a 30 minutos. Então veio no meu coração de ir a pé para o tribunal. A tristeza, a angústia estava estampada nos meus olhos, na minha face, E sem contar com as olheiras, no olho. Estava acabado, arrebentado. Então veio no meu coração de ir a pé, caminhando. E eu peguei, me arrumei e fui. Saí de casa, fui caminhando. Quando me parece 5 a 10 minutos, 5 minutos que eu tinha saído da minha casa, então o Senhor me deu forças para orar. Então fui caminhando e orando. Nem estava vendo aonde que eu estava passando direito, Então fui caminhando e falando, pedindo, suplicando a Deus, Suplicando a Deus. E ali o meu coração foi sendo quebrantado. E me fez lembrar um testemunho, um salmo, um versículo que o salmista Davi disse: na minha angústia eu clamei ao Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Então, amados irmãos, a angústia, ela é necessária. A aflição, ela nos é necessária, Porque ela quebranta o nosso coração, Quebranta o nosso coração. E nesse dia eu caminhando, e suplicando a Deus, falando, pedindo a Deus as misericórdias dele em meu favor. E ali as lágrimas foi descendo. Amados irmãos, eu confesso para os irmãos que foi nessa angústia, nessa aflição, que eu creio que foi a oração, até aquele dia foi a oração mais profunda que eu havia orado a Deus. Com a profundidade de coração que eu nunca tinha orado antes a Deus. Mas eu não estava percebendo isso, A angústia era grande e meu coração estava quebrantado, moído, quebrado, devido à circunstância que o Senhor Deus me permitiu. E era para o meu próprio bem. Só que a gente na hora não entende, A gente, filho birrento, indisciplinado, ingrato, A gente não entende. Então, fui chorando, as lágrimas descendo, reclamando ao Senhor: tem misericórdia de mim, Senhor. Eu estou indo para o tribunal, não tenho sem advogado, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei quais serão as consequências. E eu sabia, eu tinha noção de quais, mais ou menos, de que seria a consequência, Então aquilo me causou medo e pavor das consequências. Se o juiz ou a juíza desse a causa em favor do meu adversário, eu estaria lascado, a minha vida hoje estaria arrebentada, nem sei, nem tem palavras para dizer. Então, a perspectiva da sentença me causou medo e pavor, E fez com que eu clamasse ao Senhor com aquela profundidade de coração, Então, quando de repente eu menos estava esperando, porque o Senhor Deus, irmãos, Ele manifesta o seu poder de surpresa. Ele nos surpreende, irmão. É quando nós menos esperamos. Vai lembrar do dia de Pentecostes,
A palavra foi para que eles, os discípulos, permanecessem em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. Então eles não sabiam nem o dia nem a hora. Então eles foram para Jerusalém, né? Passou uma semana, 2, passou 10 dias, 20 dias, 30 dias, né? E de repente, um vento impetuoso encheu toda a casa, né? Foi de repente, né? Eu gosto dos de repentes, porque creio, entendo que os de repentes, eles são reflexos da volta gloriosa de Cristo Jesus, que será o maior de repente de todos os de repente, né? Então, bendito e louvado seja Deus para todo sempre. Graças a Deus por tudo, graças a Deus, né? O Senhor Jesus, ele aprendeu a obediência. Ele não tinha necessidade de si próprio de aprender a obediência, porque ele era filho legítimo, né? Mas ele aprendeu a obediência por aquilo que ele padeceu. Se o Senhor aprendeu a obediência por aquilo que ele padeceu, quanto mais nós, né, devemos padecer para aprender a obediência, para aprender e compreender aquilo que o Senhor Deus quer que nós venhamos aprender e compreender, né? Então, sem padecer, não há aprendizado, né? Pode haver até um certo ponto, mas depende da dureza de coração, depende de cada coração. Então, amados irmãos, voltando ao assunto, então, amados, quando de repente, eu errei o caminho, não é aqui mesmo, irmãos, estava ali orando, falando, irmãos, que oração profunda que me dá saudade, irmãos, me dá saudade dessa oração, que profundidade foi essa oração. Então, amados irmãos, só que nós desejamos, sentimos saudade e desejamos certos momentos, né, que tivemos com o Senhor Deus, mas a gente não quer ser quebrado, né? Aí não, porque o quebramento dói, o esmagar do coração duro dói, mas dói, né? Então é meio complicado. A gente deseja, mas aí a gente lembra que é necessário padecer, aí a gente, né, fica meio assim. Então, voltando ao assunto, então de repente, irmãos, no meu espírito veio uma mão e tocou no meu ombro esquerdo e me disse: não temas, pois eu serei o teu advogado nessa causa. Irmãos, nossa Deus do céu, irmãos, aí que eu chorei mesmo, não estava nem aí, estava na rua, estava no meio da rua caminhando. Irmãos, eu chorei, assim, as lágrimas desceu, irmão. Irmãos, tinha muito tempo que não saía tantas lágrimas dos meus olhos, lágrimas de quebrantamento, como nesse dia. A voz ecoou forte, né? Vem dizendo: não temas, pois eu serei o seu advogado nesta causa. Gente do céu, irmãos, como que uma nuvem, uma brisa tomou conta do meu ser, irmão. Irmãos, eu senti uma paz tão grande, eu chorava, não, as lágrimas descia, né? Quando cheguei lá no tribunal, irmãos, pensa num coração tranquilo. Irmão, cheguei numa tranquilidade, irmão, com a confiança. Pouco antes eu estava atormentado, vários dias perturbado, atormentado, cheio de medo, de pavor. E agora lá, aguardando a chamada no tribunal, eu estava em paz, irmão, tranquilo, mas tranquilo. Só que os meus olhos, dava para ver nos meus olhos, né, o cansaço, o abatimento. Então, irmãos, quando veio lá, sei lá, o policial lá e chamou, aí vai eu e meu adversário. O cara que era para ser o meu ajudador, agora estava ali na condição de adversário meu. E ele estava com uma pasta, irmão, com um monte de documento, de cópias de documento, de informações ao meu respeito. E ali, eu olhei na cara dele, eu vi nos olhos dele, tipo assim: a causa é minha, eu vou ganhar essa causa. Né? Olhando para a cara dele, eu tive esse entendimento, né? Eu não sorri não, fiquei quietinho. Irmãos, e ele com um dossiê, com um monte de documento na mão, e eu com nada na mão, irmãos, com nada. Quando eu entrei no tribunal, irmãos, era uma juíza. Quando eu entrei assim, eu e ele entrou, a juíza olhou, fitou os olhos nos meus olhos, irmãos. Irmão, ela deu um sorriso, parecia que ela me conhecia, irmãos. Irmãos, eu pude ver, no espírito eu via, irmãos, que não era ela, que era o Senhor através dela. Irmãos, nossa, irmãos, que gozo que foi, irmãos. Irmão, eu fiquei tão tranquilo, tão confiante, por causa da palavra que me veio. Então, irmãos, e outra coisa, irmãos, o Senhor Jesus, ele fala. O Senhor Jesus fala, irmão. O Espírito Santo de Deus fala, irmãos. E a voz do Espírito Santo de Deus e a do Senhor Jesus, irmãos, é inconfundível, irmão. Irmãos, é inconfundível. E ele fala, o Senhor fala. Ele fala diretamente ou fala na pessoa do Espírito Santo de Deus. São vozes diferentes, né? Tonalidades diferentes, né? Mas não vou entrar em detalhe. Mas que o Senhor fala, irmão. Que o Senhor fala. Então, irmãos, na minha angústia eu clamei ao Senhor e ele ouviu a minha voz, o meu clamor, irmãos. Ele ouviu, irmão. Eu estava todo arrebentado, irmão, espiritualmente, né? Fraco na fé, mas capinga na fé. Então, irmãos, nós necessitamos, por mais que seja desagradável,
Por mais que nos causa tristeza, que nos dói, nós necessitamos, irmãos, de passar por apertos, né? Bom, vocês lembram de Pedro, né? Quando começou a afundar, ele não esperou afundar. E Pedro, começando a afundar, ele gritou, ele clamou: Senhor, salva-me, né? E no meu caso, irmãos, eu fiz igual o salmista Davi no Salmo 40, verso 2, né? Por insensatez da minha parte, por falta de confiança no Senhor, eu fui me afundando, eu sentia afundando. Chegou até os joelhos, chegou até a cintura, eu sentia que eu estava afundando na situação. Chegou até o peito, quando chegou até o queixo, que estava até difícil para respirar, foi aí que eu clamei ao Senhor. Então o salmista no Salmo 40, né, tão legal, né, irmão, tão maravilhoso. Salmo 40, verso 1, esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou para mim os seus ouvidos, e ouviu a voz da minha súplica. Oh, que maravilha! Mas aí no verso 2, salvo engano, né, ele fala, ele descreve, ele narra em que estado que ele estava, que ele esperou com paciência no Senhor. Ali dá clara ideia que ele estava atolado. Que ele estava atolado até o pescoço, num charco horrível de lodo. Não é nas águas frias do Mar da Galileia, não. É num charco horrível de lodo que ele estava. Que não é outra coisa a não ser o pecado, né? No pecado. Então há uma diferença. Ele não tinha onde nem firmar, apoiar os pés dele. Imagina o pavor desse salmista, que eu creio que é o salmista Davi, né? Então não dá para imaginar a angústia, o pavor, e estar ali esperando com paciência no Senhor, né? Porque o Senhor queria lhe ensinar algo, né? Essa experiência apavorante. E já Pedro, no São Mateus capítulo 14, verso 23 em diante, Pedro, sentindo o vento forte, teve medo. Quando ele começou a afundar, gente, é maravilhoso demais a conta. E Pedro, começando a afundar, ele clamou por socorro. E o Senhor Jesus poderia ter dito assim: ai, funda, miserável, incrédulo, pecador miserável, vai, afunda, você tem que afundar para você aprender, né? Porque muitos de nós, irmãos, nós temos esse sentimento, irmão. A gente não fala, mas no coração da gente fala, né? Fala sim. Quando a gente sabe, que recebe a notícia que um fulano que a gente conhece, uma fulana, que ele caiu, né? Que ele tropeçou, fracassou, caiu. Irmãos, o sentimento do nosso coração, ele fala assim, irmão. Daquela, o coração palpita, aquele palpitar do coração, se ele for traduzido, ele vai estar dizendo assim: ô bom, né? Mas só que nós não conjuga aquele sentimento, né? Não verbaliza aquele sentimento. Mas a gente sente, irmão, o coração da gente é mau, irmão. O coração da gente é enganoso, muito mais do que nós possamos imaginar. Já me aconteceu, irmão, várias vezes, do meu coração se alegrar e palpitar na desgraça dos outros, do meu próximo, né? Então, amados irmãos, o Senhor Jesus não fez como nós fazemos no nosso coração muitas das vezes, dependendo da pessoa, né? O nosso coração palpita de alegria, fica ali doidinho para pular de alegria. Satisfação brilha nos nossos olhos, né? Quando alguém leva uma pancada, né? Então, voltando ao assunto, se fosse nós, ou a maioria de nós, vamos dizer assim, corrigir, né, talvez nós diria assim: vai, miserável, afunda, incrédulo, para você aprender. Eu vou te deixar você afundar até o pescoço para você aprender. Mas não, irmãos. Na primeira, o Senhor Jesus, irmão, estendeu a mão para Pedro, uma rapidez, irmão, porque o Senhor Jesus estava distante de Pedro, né? Ali é poder de Deus, hein? Então, assim que Pedro clamou, irmão, no começar a afundar, o Senhor Jesus estendeu a sua mão e o socorreu, irmãos, né? Então, amados irmãos, verdadeiramente, o Senhor Deus, Ele é socorro bem presente na hora da angústia, né? Ele sente prazer, Ele tem prazer, irmãos, em socorrer o aflito, quando o aflito a Ele clama de coração, irmão. O Senhor exige uma certa profundidade, irmão, no clamor, né? Muitas das vezes, por nós não estar numa profunda angústia, né? Então não há profundidade no nosso clamor. O nosso clamor, ele é raso, né? E ali, irmãos, me alegrei, o Senhor me deu vitória. A juíza bateu com um sorriso nos olhos, com um sorriso na cara. Ela bateu o martelo em meu favor, irmãos. Nossa, irmãos, eu fiquei incrédulo, a juíza não deixou meu adversário falar nada. Ela só fez 2 ou 3 perguntas a ele só. E ele queria falar, ela deu sinal que não, né? E ali, irmãos, nossa Deus do céu, irmão, eu fiquei pasmo. Eu não estava nem acreditando que aquilo estava acontecendo comigo. Ela interditou o meu adversário de falar, e me fez perguntas e perguntas, e aí olhou assim, deu um sorriso e bateu o martelo, dando a calça em meu favor. Irmãos, ai de mim, irmãos, ai de mim se o Senhor Jesus não tivesse intervido em meu favor, se Ele não tivesse sido meu advogado naquela causa, irmãos. Ai de mim, a minha vida teria sido destruída, porque a petição feita pelo meu adversário, irmão, foi uma petição assustadora e tenebrosa, né? E graças a Deus, em nome de Jesus Cristo, graças a Deus, pela intervenção do Senhor Jesus, não ter olhado para as minhas misérias, para as minhas mazelas, né? E ter sido o meu advogado naquela causa, né? Mas foi, irmãos, para o meu próprio bem, para mim aprender que Ele queria mais profundidade no meu clamor a Ele. E eu acabei esquecendo, irmão, deixei cair no esquecimento, né? Essa profundidade nem... Depois vem a alegria, irmão, você acaba descuidando. A gente é descuidado, mas descuidado mesmo, né? Então,
o que acontece? Passou-se os tempos, em 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Passou 7 anos depois, irmãos. Aí o Senhor permitiu eu passar por outra experiência de grande, mais grande aperto. Irmão, vocês acreditam que eu clamei ao Senhor? Dessa vez eu tive força para dobrar o joelho e chorar e clamar Ele com lágrimas. Vocês acreditam que mais esta vez o Senhor me socorreu, irmãos, em 2022? Ele me socorreu, mas aí veio a voz dele. Ele confirmou que ia intervir na situação, que não era para me temer. Irmãos, irmão, que eu levei. Sabe o que é se alegrar na tribulação? Quando o apóstolo Tiago, lá, não sei lá, capítulo 5 ou 6, capítulo 1, parece capítulo 1, né? Ele disse assim: tem de gozo, olha aí pra você ver, irmãos, o que o apóstolo Tiago diz: tem de grande gozo quando passardes por tribulações. Ele falou assim: Tiago, acho que não está batendo bem, não concordo com ele, não. Tem grande gozo quando passar por grandes tribulações, né? Eu fiquei meio assim, irmãos, né? E havia pouco tempo antes tinha meditado no texto. Irmãos, quando o Senhor confirmou, né, que ouviu o meu clamor e que ia intervir, irmão, sabe o que é levantar da oração assim? Levantar, sair dos joelhos e pular de alegria dentro do quarto, regozijado. Lá estava eu regozijando, se alegrando em Deus, irmãos, em meio à tribulação. Irmãos, é possível sim, pelo poder de Deus, se alegrar em meio à tribulação, é possível sim. Mas aí, abreviando, aí, irmãos, só que a coisa piorou, irmãos, piorou. Aí a dúvida, teve um determinado momento que a dúvida queria assaltar a minha mente. O que aperto que eu passei. Mas aí eu tinha certeza do que eu vi e do que eu ouvi. Então foi aquela luta no espírito, irmão, na mente. Aí o que aconteceu, irmãos? A coisa piorou, irmão. Piorou, mas piorou mesmo. Mas aí, irmãos, quando foi às 22 horas, irmão, veio a notícia da vitória, irmãos. Nosso Deus do céu. Irmão, eu chorava de alegria, de gozo. Mas aí, irmão, que eu quero contar para os irmãos, nessa segunda experiência, me veio a voz do Senhor e me disse assim, quando Ele confirmou que me daria a vitória, veio a voz do Senhor e me disse assim: é assim, meu servo, com essa profundidade de coração, que eu quero que você interceda em favor daqueles que eu disser para você interceder. Aí eu falei assim: Senhor, agora eu entendi. É lógico, irmãos, que eu fui examinar a mim mesmo, julgar a mim mesmo, e cheguei ao entendimento de que quando o meu clamor a Deus, as minhas orações a Deus era em meu favor, havia uma certa profundidade, irmãos. Mas quando era a favor dos outros ou do filho de outro, já não era com tanta profundidade, era rasa. E aí, irmãos, eu entendi. Veio um entendimento, me veio a compreensão, né? Do porquê que o Senhor Deus, um dos porquês que o Senhor permitiu eu passar por esse grande aperto em 2022, né? É porque Ele viu, Ele vê e conhece os corações. Então, amados irmãos, Ele estava vendo que quando eu estava orando, suplicando em meu favor e em favor dos meus, a minha oração tinha uma certa profundidade, era mais profunda, né? E quando era para em favor dos outros, filhos de outros, ou de outra pessoa, a minha oração era rasa, mas rasa mesmo. Irmãos, eu não estava enxergando isso, irmãos, né? Aí me veio a voz, me dizendo: irmãos, que oração profunda, 2 momentos inesquecíveis na minha vida, em meio a uma grande tribulação e grande aperto. Eu clamei ao Senhor, eu miserável pecador que sou, clamei ao Senhor, Ele me ouviu, irmãos, e me atendeu, ouviu o meu clamor e me socorreu. Então, mas aí na segunda vez, 2022, no início de 2022, não, nós estou enganado, foi agosto do ano passado, 2021, mês de agosto do ano passado. Aí, irmãos, quando veio a voz do Senhor me dizendo que confirmando a vitória, irmãos amados, aí me veio a voz do Senhor me dizendo: é assim que eu quero que você interceda, é com essa profundidade que eu quero que você interceda em favor daqueles que eu disser para você interceder. Então, amados irmãos, dependendo, vou dizer dessa maneira, dependendo da dureza, incredulidade de coração, maior para o nosso próprio bem, mais profunda é a tribulação que nós devemos passar para nos quebrar o nosso coração duro e incrédulo, né? E é para o nosso próprio bem, irmão, para que venhamos aprender, né? Conhecer qual é a perfeita e agradável vontade do Senhor, né? Nesse caso é na intercessão, na oração intercessória, ela é muito mais significativa, muito mais importante do que nós possamos imaginar. Se nós tivéssemos, aqueles que têm compreensão do que é, do resultado da oração intercessória, irmãos, nós intercederia mais em favor dos outros e com mais profundidade de coração, né, a Deus nosso Pai, né? Então, paro por aqui e despeço com a paz do Senhor Jesus Cristo.